Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Tira Dúvida do projeto Conquistar do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Eu sou o professor René Moreira, do componente curricular de Língua Espanhola. Desde já, peço atenção a todos. Vamos para a nossa aula? Aula de número 3, Língua Espanhola. Entre desejos e possibilidades. Objeto de conhecimento, pretérito imperfeito de subjuntivo. E vamos para a nossa dúvida. E a nossa dúvida é: ¿por que isso de duas maneiras de hablar a mesma coisa? Uma sola não vale? Não é compreensível? Daqui a pouquinho a gente volta para saber disso aqui, ok? ¿Qué función tiene el pretérito imperfecto de subjuntivo? Quando se utiliza el pretérito imperfecto de subjuntivo? Dois questionamentos, né? Vamos ler aqui comigo. El modo subjuntivo indica incertidumbre, dúvida, imprecisão, ou seja, incerteza, dúvida, algo não preciso. Sendo assim, el pretérito imperfecto apunta um passado normalmente hipotético, algo que não é certo de acontecer, podendo expressar condição e, a vezes, desejo pouco provável, ou mesmo impossível de realizar. Refleja uma ação verbal submissa, dependente a outra ação do passado, ou seja, submissa e dependente a outra ação do passado. Esse tempo verbal também tem a ver com isso, né? Asimismo, dá ao enunciado um tono de cortesia. Utilizar também traz esse tom de gentileza, de educação. Sigamos adelante. Desinências del pretérito imperfecto de subjuntivo. O que são as desinências, professor? São as terminações verbais, quando o verbo está conjugado. Cada flexão daquela tem uma desinência, a terminaçãozinha do verbo, né? Nós temos os verbos na língua espanhola, eles terminam, tem 3 conjugações, né? Os verbos terminados em AR, ER, EIR. Todos os verbos na língua espanhola estão dentro dessas 3 conjugações. Vamos ver aqui as desinências, ou a parte final de cada flexão verbal dos verbos da primeira terminação ou da primeira conjugação. Vamos aqui comigo, né? Então, nós temos aqui ara e hace para yo, aras e haces para tu, ara, hace para ele. Esses 3 aqui, pronomes, são os pronomes no singular, não é isso? Agora vamos para os pronomes no plural. Aramos, hacemos. Aras, haceis. Aran, hacen. Ok? Talvez vocês achem que coisa estranha essas palavras. Isso aqui não são palavras, são desinências, né? São os finais dos verbos conjugados, dos verbos da primeira conjugação AR, conjugados no pretérito imperfecto de subjuntivo. Para os verbos da segunda conjugação e da terceira, as desinências são as mesmas. Não há diferença, certo? As desinências são as mesmas. Vejam aqui comigo. Já vou apresentar os dois aqui. Se nós estivermos conjugando o verbo na primeira pessoa do singular, yo, então o finalzinho do verbo vai terminar dessa forma. Iera, ou então yese, ok? Observem que se dá o mesmo aqui e aqui, não muda.
Se estivermos conjugando qualquer verbo, né, seja regular ou irregular, na terceira pessoa do plural, por exemplo, ou eles vão terminar em eran ou yersen, tanto, né, para os verbos da segunda conjugação ER, como para os verbos da terceira conjugação, perdão, IR, certo? Você diz, aqui nós já estamos respondendo aquela dúvida do início da aula, né? Por que duas maneiras de falar a mesma coisa, né? Aqui nós temos duas maneiras, ó. Em todos os verbos aí são apresentados duas desinências para o mesmo pronome pessoal, não é verdade? No decorrer da aula a gente vai entender melhor. Na língua espanhola é assim que se faz. Sigamos adiante. Vamos trabalhar conjugando, né, inicialmente, os verbos regulares. Vejam aqui. Verbos regulares em pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, aquelas desinências, elas devem vir depois do verbo, ou seja, da raiz verbal. O verbo aqui é o verbo hablar, é um verbo regular. A raiz é H-A-B-L, não é isso? Lembram dos verbos regulares? Vamos ver como fica o verbo hablar. Né? Em português seria, se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse. Na língua espanhola, se yo hablara, tu hablarás, ele hablará, nosotros habláramos, vosotros hablarais e eles hablaram. Podemos conjugar da segunda forma? Claro, né? Se eu hablasse, se tu hablasses, é até parecido com português, né? Se eu falasse, se tu falasses, só que na língua espanhola só aparece um S na grafia, tá, pessoal? Né? Então, vamos lá. Eu hablasse, tu hablasses, ele hablasse, nosotros hablássemos, vosotros hablasseis e eles hablassem. O verbo vender, da segunda conjugação, como que fica? Vamos lá. Lembram da desinência dele? Iera ou então iese. Então, assim fica. Se eu vendiera, se tu vendiesse, se eu vendiesse, se tu vendieras, se tu vendieses, e aí até o final. Vamos para o último. Se eles vendieram, ou então se eles vendiessem. É assim que fica conjugado. A raiz é inalterável, claro, os verbos são regulares. E o verbo partir, lembram que a desinência da terceira conjugação é a mesma, as desinências da terceira conjugação são as mesmas desinências da segunda conjugação. Iera. Então, partir, se eu partiera ou se tu partiesse. Olha aí, né? Tu partieras, tu partiesses, ele partiera, ele partiesse, e aí seguimos até a última, né? Se eles partieram ou partiessem. É dessa forma que se conjuga esse tempo verbal na língua espanhola. Seguindo adelante, nós vamos agora para os verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo. E aí o verbo ser e o verbo ir na língua portuguesa, nós temos uma maneira só de conjugar esses verbos. Já perceberam? Né? Se eu fosse, quando eu digo se eu fosse para o teatro, hoje de manhã ou à noite, sei lá, aí é o verbo ir, caminhar. Mas quando eu digo se eu fosse aquele personagem daquela peça teatral, aí já passa a ser o verbo ser. O verbo ir dá a ideia de movimento, enquanto o verbo ser não. Ele é estático, né? Na língua espanhola, assim como no português, no espanhol, nós só vamos ter uma forma de conjugar os dois verbos. Então, como que fica? As desinências vão mudar, professor? Não, não mudam, são as mesmas dos verbos regulares. Se eu fuera, se tu fueras, se ele fuera, se nosotros fuéramos, se vosotros fuerais. E se eles fueram. Só tem que ter um detalhe aqui, né? Para os verbos da segunda e terceira conjugação, lá nós tínhamos iera, e no caso aqui o i, devido ao verbo ser irregular, a vogal i de iera cai, não aparece, ok? E a segunda forma, podemos conjugar sem nenhum problema, se eu fosse. É mais utilizado na língua espanhola, pessoal, a terminação ara, iera, ok? Para todos os verbos. Então, eu vou deixar aqui só numa conjugação para nós não estarmos repetindo sempre, ok? O verbo dar, como fica, professor? Se eu diera. Observem que o i aqui já apareceu. É um verbo irregular, de fato. Mas no ser e no ir não aparece. Talvez pela questão da vogal u. E aí não tem necessidade do i. Mas o verbo dar, se eu diera, se tu dieras, se ele diera. Pode ser com esse também? Sim, se eu diese, se tu diesses.
E aí até, vamos para a terceira pessoa do plural. Se eles dieran, se eles diessem. E o verbo estar, observem a mudança como é drástica nesse verbo da primeira conjugação. Como que vai ficar a raiz do verbo? Se yo estuviera. De onde vem esse UV? Né? Deixemos para lá. É um verbo irregular. Se yo estuviera ou se yo estuvieses. Aí continua. Estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais e estuvieran. É um verbo irregular, né? E nós temos que aprender tal como ele é e aparece na língua espanhola. Continuando com verbos irregulares. Vamos para o verbo hacer, tener e leer. O verbo hacer, em português, se eu fizesse, no espanhol, se yo hiciera, ou se yo hiciese. Se yo hiciera, se tu hicieras, se él hiciera, se nosotros hiciéramos, se vosotros hicierais e se ellos hicieran. E pode ser com o S lá, não tem problema. O verbo tener, ele muda a raiz do verbo, olha. Né? De TAN vai ficar TUV. Se yo tuviera, se tu tuvieras, e até o último, se eles tuvieran. E o verbo ler, aí vai entrar um Y. Essa letra no espanhol se chama G. Se yo leyera, leyeras, leyera, leyéramos, leyeres e leyeran. Né? Esse Y faz parte da irregularidade desse verbo. O verbo traer, ele vai ficar dessa forma. É o verbo trazer. Se eu trouxesse, no espanhol, se yo trajera, ele é bem irregular. Olha aí a presença do J no verbo. Mas o J não está presente na raiz. Exatamente. Mas na conjugação verbal ele aparece. Se yo trajera ou se yo trajese. Né? E aí continuamos. Se tu trajeras, trajera, trajéramos, trajeras, trajeran. O verbo ler, se yo leyera, se tu leyeras, se ele leyera, leyéramos, leyeres e leyeran. E por fim o verbo decir, se yo dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijeres e dijeran. Ok, pessoal? Então esses daqui são mais 3 verbos irregulares, né? E a sua forma de conjugação no pretérito imperfeito de subjuntivo. Mais verbos, vamos entender aqui. Pretérito imperfecto de subjuntivo e sus usos. Se utiliza el pretérito imperfecto del subjuntivo para hablar de un pasado normalmente hipotético, que expresa una condición y un deseo poco probable o imposible de realizar en el presente o en el futuro, e dá ao enunciado um tono de cortesia ou cautela. É isso que transmite para nós qualquer verbo regular ou irregular no pretérito imperfecto de subjuntivo. Desejo e vontade. Vamos ver algum exemplo aqui, quando aparece essa questão do desejo ou da vontade. Exemplo, ojalá me tocara el prêmio. Olha o verbo tocar aqui. Em português seria, né? Ah, se eu ganhasse o prêmio da loteria. Veja aqui a imagem. Está aí nos jogos, né, esse senhor. Ojalá me tocara el prêmio. Em português seria, ah, se eu ganhasse, olha, ganhasse, né? É um desejo, é uma vontade, mas é algo certo de acontecer? Não, porque o pretérito imperfeito de subjuntivo, ele transmite isso da não certeza. Lembra da palavrinha que apareceu no início? Incertidumbre, ou seja, uma incerteza. Ninguém tem certeza do acontecimento da ação. Né? Com a oração principal é no passado. Veja que nós temos uma oração principal e ela está no passado. Por quê? Por causa do verbo preocupar, que está no passado. Al padre le preocupou que su hijo condujera el coche. O pai ficou preocupado que o seu filho, né, dirigisse o carro. Condujera. É o verbo conduzir, dirigir, no pretérito imperfeito de subjuntivo. Com a oração principal em condicional, essa oração aqui, ó, me encantaria, ela aparece aqui, é uma oração principal. E o verbo encantar está aí no condicional simples da língua espanhola. Então, logicamente, o segundo verbo, quando aparece assim no condicional simples, o segundo verbo vai para o pretérito imperfeito de subjuntivo, que é o verbo aceitar. Me encantaria que aceitaras almoçar comigo, né?
Eu ficaria muito feliz se tu aceitasses, ó, no português, almoçar comigo, né? Que aceptaras almoçar comigo. E mais um exemplo, orações condicionais improváveis. São improváveis de acontecer, essas aqui. Se anduviéramos um pouco mais rápido, chegaríamos a tempo. Olha o verbo andar aqui, pessoal. No pretérito imperfeito de subjuntivo. Se anduviéramos um pouco mais rápido, chegaríamos a tempo. Em português, se andássemos mais rápido, chegaríamos, né, com muito mais velocidade. Perceberam aqui, nesses exemplos frasais, a importância do pretérito imperfeito do subjuntivo, como ele se desenvolve? É isso aí. Vamos então agora para o nosso checklist. Este é o nosso checklist. Verbo regular e irregular. E nós aprendemos nessa aula que verbos regulares são aqueles que mantêm a raiz inalterável, enquanto que os irregulares, eles têm a raiz totalmente alterada. Não é isso? Depois, pretérito imperfeito de subjuntivo. Que tempo verbal é esse? É o tempo da imprecisão, da incerteza, da dúvida, mas também da cortesia, da gentileza, né? Desinências, aprendemos e vimos que esse tempo verbal, ele apresenta duas desinências. Professor, qual é a certa? As duas são corretas, né? Não podemos usar uma em detrimento da outra, de forma alguma. Mas é bem mais usada na língua espanhola, seja na Espanha ou em qualquer país que tenha o espanhol como língua oficial, o uso da desinência com a letra R. A terminação ara para os verbos da primeira conjugação, ou iera para os verbos da segunda e terceira conjugação, ok? Mas pode ficar à vontade, utilizar também a terminação SE ou IEC, é válida também, ok? Essa terminação. E, por fim, usos. Né? Em que momento nós vamos utilizar o pretérito imperfeito de subjuntivo? Nós vamos utilizar, como eu já bem falei, para quando nós não tivermos certeza. É um tempo que está relacionado com o passado, mas que ele dá uma certa incerteza, ele traz uma dúvida, uma hipótese. É uma ação hipotética, ok? E então, mas também nós utilizamos para o momento da cordialidade, da gentileza. É um tempo verbal bem interessante que requer bastante cuidado por parte dos alunos no processo de aprendizagem desse verbo, ok? Eu trouxe duas dicas para vocês. Agora é o momento de quê? De anotar. Vamos para o nosso Anota aí. Qual é a primeira dica, professor? Não devemos confundir o tempo pretérito imperfeito de subjuntivo com o tempo pluscuamperfeito, ou seja, pretérito mais que perfeito, da língua portuguesa, claro. Del indicativo da língua portuguesa, aunque coinciden en estructura, los usos y traducciones son completamente diferentes. Vamos aqui para os exemplos, vejam aqui comigo. Né? Podem parecer, mas é diferente. Língua espanhola é uma coisa, português é outra. Por isso que eu peço para que vocês anotem aí. Vamos à primeira frase. Se tuviera plata, viajaria. Aqui é em espanhol, né? Em português, como que fica aqui essa frase? Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Então, veja que o espanhol utilizou ali o quê? Tuviera. Na língua portuguesa, esse tuviera quer dizer o quê? Tivesse. Nós não vamos aqui trabalhar o viajaria, porque isso aqui é condicional simples, não tem nada a ver. Vamos ficar aqui só com esse verbo, ok? O verbo tener na língua espanhola e o verbo ter da língua portuguesa. Agora veja essa frase. Ele tivera muita sorte daquela vez. Tal pessoa tivera... Existe na língua portuguesa, nós não usamos muito no dia a dia. Mas, como alunos, nós vamos encontrar isso aqui nos livros. Ele tivera muita sorte daquela vez. Muita gente termina levando isso aqui para o espanhol, ou trazendo o espanhol para cá, para o português. Mas quando eu digo no português, ele tivera,
O que é isso na língua espanhola? Será que é tuviera? Jamais, nunca. Em espanhol, ele havia tenido muita suerte aquela vez. O verbo aqui passa a ser composto, havia tenido. Então, não podemos confundir uma coisa com a outra na língua espanhola. Mas vamos para a segunda anotação. Anote aí 2. Não há nenhum problema com o empleo de la desinência ra ou se. Sin embargo, es mucho más usual ra en el contexto hispanoamericano, pues a desinência se está mais para um contexto literário, formal. Que é o que eu quero dizer com isso? Podemos utilizar as duas sem nenhum problema, as duas desinências. A desinência ra, né? Estuviera, cantara, hablara, pidiera. Essa desinência é muito mais utilizada nos países aqui do continente americano de língua espanhola, certo? E a desinência, que tem o SE no final, ela é mais utilizada na vida literária, num contexto mais formalizado. Em Espanha não se dá lo mismo, aunque ra é ampliamente utilizado, se também se dá em la conversação ordinária. Mas aqui, dentro da Espanha, do país, da Espanha na Europa, né, eles utilizam as duas assim no dia a dia, de uma forma muito comum no cotidiano, sem nenhum problema, diferente aqui dos países hispano-americanos. E agora eu os convido para o nosso encerramento. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um Tira Dúvidas. E agora eu só posso dizer para vocês que foi muito estupendo, foi bom demais, não é isso? Por favor, e agora sigam-nos através das redes sociais. Semean, @Centro de Mídias, _AM e #Projeto Conquistar Seducan. A todos, hasta la vista!